Olá, professores, olá, professoras, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso programa de recuperação e aprofundamento, coordenado pela Secretaria de Estado da Educação de São Paulo. A formação é um dos pilares deste programa e que a gente possa, nesse momento, construir conhecimentos e partilhar conhecimentos para que a nossa docência, o trabalho didático seja cada vez mais aprimorado, tendo em vista o aprendizado dos nossos estudantes. Eu sou Inês Marcomini, professora da rede estadual, atuo como professora coordenadora dos anos iniciais na diretoria de ensino de Ribeirão Preto e componho a equipe de formadores da EFAP desde 2021, mas atuo como formadora na secretaria há algum tempo. Eu sou morena, tenho os cabelos grisalhos, hoje eles estão meio solto, meio preso, tenho os olhos castanhos e estou de blusa azul, que é uma cor que eu adoro. Vou compartilhar com vocês a tela para que a gente possa iniciar a nossa formação e ter, né, como apoio os slides. Então, vamos lá. Para que a gente possa melhor acompanhar a formação de hoje, vocês podem clicar, se for possível, nessa telinha azul clara, escrito anos iniciais. A partir daí, vocês terão acesso aos materiais de apoio, o caderno Aprender Sempre, e de preferência o do professor, certo? Inverti. Os objetivos do nosso encontro de hoje é recuperar alguns conceitos que trabalhamos na sequência didática 2 a respeito do pensamento aritmético, com foco nas operações do campo aditivo. Para tanto, apresentamos as ideias que compõem este campo conceitual: composição, transformação, comparação e composição de transformação. O nosso segundo objetivo é aprofundaremos um pouco mais o trabalho com o pensamento aritmético, também com foco no campo aditivo, mas olhando para a mudança de incógnita e quais as implicações dessa mudança nas aprendizagens dos estudantes. Nosso terceiro objetivo será analisar algumas atividades da sequência didática 3, cujo mote seja o pensamento aritmético, operações no campo aditivo, observando o tipo de significado e pensando na mudança do lugar da incógnita. Por último, apresentaremos uma sugestão para que possam pensar, planejar e organizar as situações de ensino a serem desenvolvidas junto à sua turma. Por último, dando sequência, essa é a nossa agenda, a gente explana ela, deixa ela bem clara para percebermos os diferentes momentos que teremos no nosso encontro. O primeiro momento é a recuperação dos conceitos desenvolvidos no encontro anterior, o campo aditivo. O segundo momento é o aprofundamento e compreensão do campo aditivo, observando a mudança do lugar da incógnita, ou seja, avançaremos um pouquinho mais nos conhecimentos docentes a respeito deste tema. O terceiro momento é a análise de uma das atividades da sequência didática 3, com foco no campo aditivo. E no quarto momento, planejar o trabalho didático de maneira a qualificar a ação docente a partir de algumas sugestões. Vamos, então, ao primeiro momento, que é a recuperação dos nossos saberes realizados a partir da sequência didática 2. O pensamento aritmético, ele está muito presente no cotidiano das pessoas e é a base mais elementar da matemática, utilizado por todos os eixos da disciplina.
Compreendemos os campos, compreende, né, os campos aditivo e multiplicativo. É marcado pelo cálculo, que pode ser por meio de estratégia pessoal e generalizações naturais. No caso, especialmente do ciclo de alfabetização, nós não iremos para o algoritmo. E conforme for sendo consolidado, aí sim acontece por meio de operações convencionais. Tem relação estreita com a compreensão de número, ou seja, quanto mais a criança souber sobre a construção do número, melhor ela desenvolve seu pensamento aritmético. E também não perder de vista que as atividades devem ser planejadas com significado e sentido para os estudantes, estabelecendo coerência entre a matemática do contexto diário e a matemática escolarizada. Por isso que nós temos nesse quadro o mundo real e o mundo da aritmética. No mundo real, a gente tem situações de quantificação, de problemas, e quando nós vamos para a escola, né, no mundo da aritmética, a gente faz a numeração, as operações no que se refere à quantificação, e bem como as situações problemas, e refletimos sobre as propriedades. Ressalta-se ainda a importância de formar o raciocínio lógico-matemático por meio da construção do conhecimento pelas crianças. E isto não se dá de forma mecânica, repetitiva, mas com situações que partem da vivência dessas crianças. Dito isso, podemos observar que a quantificação permite a matematização da numeração que as crianças utilizam, ou seja, utilizam o sistema de numeração decimal e também fazem operações. Discutimos no encontro anterior, ou seja, na sequência didática 2, que o campo aditivo é composto por 4 categorias de situações: a comparação, a composição, a transformação e a composição de transformação. Para aprofundarmos as discussões na sequência didática 3, continuaremos com o campo aditivo, com foco agora na mudança do lugar da incógnita, considerando as categorias que o envolvem e as operações. Para isto, inicialmente, retomaremos o estudo das 4 categorias de situações que foram tratadas na sequência didática 2 e ampliaremos. Sempre assim, né? A gente vai aprendendo progressivamente. A gente retoma o que aprendeu no encontro anterior e amplia um pouquinho mais. Agora, aprofundaremos. Neste momento, é importante destacar que esta formação é mais uma oportunidade de enriquecer os saberes docentes, não tão somente aplicar o material do Aprender Sempre. Antes de tudo, o professor precisa conhecer e reconhecer os conceitos que estão por trás de cada elaboração das atividades matemáticas, conhecer as práticas sociais da matemática, os conhecimentos que circulam socialmente dessa disciplina e que são escolarizados por meio dos objetos de conhecimento. Recuperemos as discussões sobre as operações do campo aditivo, lembrando que a metodologia da resolução de situações-problema propicia um ambiente de investigação, reflexão e exploração dos saberes matemáticos. Verneau, eu já contei um pouquinho, né, que ele é o pai dos campos conceituais, ele chama a atenção para a necessidade de o professor reconhecer a diversidade de estruturas de problemas, analisar as operações envolvidas e as operações de pensamento necessárias para resolver cada classe de problemas. E por meio da intervenção e problematização do professor, este possibilita ao estudante a construção do raciocínio lógico-matemático. Sendo assim, quanto mais o professor souber sobre as estruturas de problemas e os conceitos implicados em cada uma, melhor conseguirá planejar boas situações de aprendizagem,
não apresentando, né, só um tipo de problema e desenvolvendo parte desse pensamento aritmético, mas desenvolver o estudante globalmente em todos os seus saberes e necessidades que vão se apresentando no cotidiano. Vimos que os problemas de composição são aqueles em que a junção das partes permite obter o todo. Relação do todo com as partes. Exemplo: 2 abacaxis mais 3 maçãs igual a 5 frutas. Nos problemas de transformação, existe uma mudança temporal que altera o todo, ou para mais ou para menos. É a relação do estado inicial com o final através de uma transformação. Exemplo: o menino tem uma coleção com 4 carrinhos e ganhou mais 3 de presente. A coleção ficou com 7 carrinhos. Nos problemas de comparação, como o próprio nome diz, há uma comparação entre as partes, ou medidas que seja, estabelecendo para isso uma comparação para mais ou para menos. Exemplo: a menina tem 8 selos na coleção e o menino tem 5 selos. Quem tem mais selos na coleção? Na categoria da composição de transformação, são dadas 2 transformações e se busca uma terceira, que será determinada pela composição dessas transformações. Exemplo: Ana saiu de casa com um pote de bolinhas de gude para brincar. Perdeu 4 na primeira partida, depois perdeu mais 2 na segunda partida. Quantas bolinhas Ana perdeu? Percebe-se que não há como determinar a quantidade inicial sem fazer as 2 transformações. E esses elementos novos, eles são dificultadores, ou seja, é um desafio a mais para o estudante. Agora vamos aprofundar o nosso olhar sobre a mudança de incógnita nos problemas que envolvem uma mesma categoria. A nossa ideia na formação de hoje é aprofundar os conhecimentos sobre o campo aditivo, observando o que acontece quando temos uma mudança de lugar na incógnita. Que desafios esse problema vai trazer? Mas, num primeiro momento, acredito que vocês estão se perguntando: o que vem a ser incógnita? Que dificuldades a mudança do lugar da incógnita traz para a aprendizagem da resolução de problemas do campo aditivo? Esta palavra, ela não é muito comum entre nós, professores, que atuam nos anos iniciais. Mas tenho certeza que, ao analisar uma situação-problema, nos deparamos com as incógnitas e sentimos, no decorrer do processo de ensino, as dificuldades que os estudantes, na compreensão da pergunta apresentada pela situação proposta, apresentam. Então, tentemos responder essas 2 questões. Vamos lá. O que vem a ser uma incógnita? No dicionário online de português, uma das definições para a matemática é que incógnita é uma grandeza que deve ser encontrada na resolução de um problema ou de uma equação. Como disse anteriormente, com certeza nós nos deparamos já com situações em que a incógnita está presente, ou seja, as grandezas discretas ou contínuas que se deseja encontrar dentro de um problema ou uma equação delineada a partir da pergunta apresentada pelo problema. Ou seja, a incógnita é aquilo que é desconhecido e se deseja conhecer. Para cada problema apresentado nas diferentes situações matemáticas, é possível observar que, dependendo da pergunta e dos dados disponíveis, haverá uma mudança do que se pretende que o estudante busque, conheça, encontre e aprenda, com vistas ao aprofundamento dos saberes. Enquanto professor, revisitaremos as categorias apresentadas no encontro anterior e relembradas agora mesmo. Em seguida,
apresentaremos dois problemas para observar que, apesar do problema ser o mesmo, com a mudança de pergunta, com a mudança da incógnita, haverá redefinição do tratamento dado pelo estudante na busca da solução. Ou seja, uma mesma situação, problema, dará novos desafios e promoverá novas reflexões e novas construções por parte do estudante. Vamos lá. No campo aditivo, olhando para a ideia de composição, a gente tem relação direta entre as partes e o todo. Vamos às duas situações, problemas que nós apresentamos. O que a gente precisa deixar bem claro, verificamos que o problema de composição, os problemas, eles envolvem a composição das partes para obtenção do todo, estabelecendo assim uma relação direta entre as partes para se obter o todo ou o resultado final. As pesquisas de Magina mostram que nestes problemas, ou seja, quando são apresentados as partes para a obtenção do todo, há um percentual de acerto maior do que quando se tem uma das partes e o todo e se deseja encontrar a outra parte. Esse é um desafio a mais para os estudantes. Vamos aos exemplos. No primeiro exemplo, podemos perceber que a relação é direta entre as partes para a obtenção do todo. Mário tem 10 figurinhas e Pedro tem 15 figurinhas. Quantas figurinhas tem os dois juntos? Então, nós temos as partes, 10 e 15. Temos que estabelecer essa relação entre as partes para obter o todo, 25. Já no segundo exemplo, se tem uma das partes e o todo, e pede-se para que se busque a outra parte. E é justamente esse tipo de situação que os estudantes encontram mais dificuldades em resolvê-las. Será que é porque aparece menos nas situações didáticas apresentadas e elaboradas pelos professores? Será que podemos investir mais nesse tipo de mudança de incógnita? Mário e Pedro têm juntos 25 figurinhas. Se Mário tem 10 figurinhas, quantas figurinhas tem Pedro? Então, nós sabemos uma parte, sabemos o todo, uma parte 10, 25 todo, e precisamos descobrir a parte faltante. Nós podemos fazer 25 menos 10 ou 10 mais 15. No primeiro exemplo, podemos perceber que a relação é direta entre a parte para a obtenção do todo. Já no segundo, se tem uma parte, uma das partes e o todo, e pede-se a outra parte. Bom, a mudança da incógnita gera um desafio maior. Orienta-se que o professor foque nas duas formas de pensamento: as partes para descobrir o todo e uma parte, o todo, para descobrir a segunda parte. Em relação ao significado da transformação, as situações de transformação direta, em que os estudantes devem observar uma mudança temporal, são aquelas em que eles também apresentam mais acertos. Percebe-se que devem adicionar uma grandeza para a obtenção do estado final, ou do resultado. E se a situação apresenta uma perda, os estudantes devem subtrair uma grandeza para a obtenção do estado final. Para observarmos a mudança do lugar da incógnita, apresentaremos outras duas situações, uma de transformação direta e a outra em que os estudantes apresentam maior dificuldade na busca da solução. Vamos aos exemplos. Situação 1. Luísa tinha 12 chaveiros e ganhou 7 da sua irmã. Houve uma mudança do estado inicial, ou seja, uma transformação positiva, ganhar 7 chaveiros, modificando o estado final. Temos 12 mais 7 igual a 19 chaveiros. Lembrando, gente, no primeiro ano, a gente pode usar materiais manipuláveis para discussão, para chegar ao resultado. Então, estado inicial,
12. Estado intermediário ganhou 7. E o estado final é o que eles precisam descobrir. Na situação 2, temos o estado final, 19 chaveiros. Deu alguns para a sua prima e ficou com 12. Deseja-se saber quantos chaveiros ela deu para a sua prima. Esta é uma das situações em que os estudantes apresentam um pouco mais de dificuldade para resolver. Mas, nesse sentido, você, nós, professores, podemos ajudar, trazendo diferentes possibilidades de resolução. Por exemplo, estado de 19 menos 12 igual a 7. Ou uma solução que utiliza a contagem. 12 mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, 7 uns, né? Até chegar no 19. Portanto, foram adicionados 7 chaveiros para se chegar ao 19, que eles podem fazer por pauzinho, ou eles podem desenhar as figuras, ou eles podem ir para os materiais manipuláveis. Olhando agora para as estruturas do significado de comparação. As situações de comparação, elas envolvem duas medidas e se estabelece uma relação entre essas duas medidas, ou quantidades. Vejamos duas situações novamente que podemos observar a mudança de incógnita. Ivan tem 18 reais e Fabrício tem 10 a mais que ele. Quantos reais tem Fabrício? Tem Fabrício. Então, a primeira, vejamos lá, na situação 1, a comparação que se deseja saber é quantos reais Fabrício tem em comparação ao Ivan. Para isso, pode-se realizar um procedimento de contagem, 18 até chegar no 28, resultando em 28. Ou 18 mais 10, resultando em 28. Ou ainda fazer um procedimento de subtração, a partir do 28 e ir subtraindo sucessivamente até chegar ao 18, o que resulta também em 10. Ou 28 elementos, vai demorar um pouquinho, mas é possível que os estudantes ainda estejam pensando assim, e ir cortando, né, eliminando até chegar no resultado. Na situação 2, Ivan tem alguns reais e Fabrício tem 10 reais a mais que Ivan. Se Fabrício tem 28 reais, quantos reais tem Ivan? Então, a medida, né, pensando no real. Fabrício tem 28. Relação entre medidas. A incógnita mais 10 igual a 28. Ou 28 menos 10 igual a 18, que é a medida do Ivan. Ou seja, o que precisamos saber. A ideia é a mesma, ou seja, os problemas de comparação apresentam duas medidas de grandeza, no caso aqui, em relação ao sistema de numeração, o sistema monetário brasileiro, que é o dinheiro real. A do Ivan e a do Fabrício. Fabrício tem 10 a mais que Ivan. Uma quantia mais 10 é igual a 28. Preciso descobrir qual é esta quantia, qual é este número. Para isso, posso utilizar dois procedimentos. Um aditivo, 18 mais 10 igual a 28, ou um subtrativo, 18 menos 10 igual a 18. Este tipo de situação é uma das que as crianças apresentam maiores dificuldades, uma vez que, para encontrar a solução, elas precisam perceber que, se uma criança tem a mais que a outra, significa que a outra tem a menos que a primeira. Falando dessa forma, a gente pode dizer que isso é evidente, mas cabe destacar que as crianças muitas vezes se apoiam nas palavras a mais que ou a menos que aparecem nos enunciados para buscar a solução do problema. E serão estes dados que utilizarão para fazer as operações, para pensar sobre, sem evidenciar muitas vezes o que eles significam dentro do contexto proposto. Lembrando que o professor não deve enfatizar estes termos como segredo para a solução de uma situação-problema, pois é um equívoco que induz o estudante ao erro e em muitas atividades, como na situação 2,
Ler e resolver utilizando tão somente o termo a mais dá um resultado errado. Por exemplo, olha, vou ler novamente e enfatizar o a mais, que está até em vermelho. Ivan tem alguns reais e Fabrício tem 10 reais a mais que Ivan. Se Fabrício tem 28 reais, quantos reais tem Ivan? Se ele utilizar o termo a mais, ele vai errar, porque ele vai dar um resultado de 38. Isso é um problema, não é uma solução. Quando a gente olha para o campo aditivo, pensando no significado da composição de transformação, a gente percebe que, novamente, essa categoria, a gente dá duas transformações e se busca uma terceira, que será dada pela composição dessas transformações. Vamos aos exemplos. Rafael tinha 11 figurinhas, ganhou 10 na primeira rodada do jogo de bafo. Depois, mais 3 na segunda rodada. Com quantas figurinhas Rafael ficou ao final da segunda rodada? Na situação 1, temos um ganho de 10 na primeira e um ganho de 3 na segunda. Com as 11 figurinhas que Rafael já tinha no início, totalizaram 24 figurinhas, ou seja, duas transformações positivas de 10 e de 3, que adicionando ao que já possuía, resultaram em 24 figurinhas. Na situação 2, Rafael tinha 11 figurinhas, ganhou 10 na primeira rodada do jogo de bafo e ganhou outras figurinhas na segunda, terminando o jogo com 24. Quantas figurinhas ele ganhou na segunda rodada? Vocês percebem a mudança da incógnita? Porém, temos uma transformação inicial positiva de 10 e uma segunda que precisamos descobrir. E o total dessa figurinha também temos. Podemos pensar também em diversos procedimentos. Adicionar as figurinhas que tinha 11 às 10 que ganhou na primeira rodada. E depois subtrair do total para se verificar a quantidade de figurinhas que ganhou na segunda rodada. Ou realizar procedimentos aditivos, 10 mais 11, que é igual a 21, e de 21 até chegar de 1 em 1, até chegar em 24. Nosso terceiro momento, né, conhecer as habilidades da sequência didática 3, que nos leva a materializar todos esses conceitos que nós tratamos até o momento. Para isso, nós escolhemos a aula 6 do volume 1 do primeiro ano. Na sequência didática 3, há várias habilidades que tratam do pensamento aritmético com olhar para a quantificação. Ler, escrever, sequenciar e ordenar números. Mas vocês puderam observar que o foco do encontro formativo são as operações do campo aditivo, com a observação da mudança do lugar da incógnita. Por este motivo, destacaremos as habilidades que tratam especificamente das operações neste campo. Lembrando, gente, que operações não é o trabalho com algoritmo, especialmente quando a gente pensa em primeiro ano. Mas, enquanto professor, ao estudar e analisar as demais aulas relacionadas com a quantificação, principalmente as aulas de contagem e ordenação de números, pode organizar se achar conveniente novas situações de resolução de problemas com diferentes lugares para a incógnita, que permitam aos estudantes desenvolver outras e diversas formas de pensamento. Quanto mais os alunos tiverem o contato com o lugar da incógnita em diferentes situações na situação problema, mais ele vai desenvolver o seu pensamento aritmético. Na aula 6, o objetivo é resolver situações envolvendo os diferentes significados da adição e da subtração, utilizando para isto diferentes procedimentos, como tampinhas, palitos de sorvete, imagens, dentre outros materiais de contagem, para que possam resolver as situações apresentadas, bem como produzir registros reveladores do tipo do caminho que permitiu chegar a uma situação. Esta é a habilidade, resolver, a habilidade 8 do primeiro ano.
resolver e elaborar situações problema de adição e subtração, com significados de juntar, acrescentar, separar e retirar, com o suporte de imagens e ou material manipulado, utilizando estratégias e formas de registros pessoais. Ao professor, é importante, além de saber o que está por trás de cada habilidade essencial, como ela se materializa nas atividades, é importante ler o comando da atividade, discutir com as crianças como pensam para resolver a situação apresentada. Se na sua classe, ao desenvolver essa atividade, for possível registrar os pensamentos dos estudantes, é oportuno que vocês o façam, mesmo que coletivamente. Ou, se a turma estiver dividida em agrupamentos produtivos, vocês podem circular, observar como as crianças estão pensando, socializar as diferentes possibilidades de pensamento no coletivo e fazer esse registro. Vamos à situação problema, então. Aqui a gente pode destacar que o objeto de conhecimento é um problema do campo aditivo com a ideia de composição. E esta é a situação problema. Vamos à atividade. Lembrando sempre, eu vou fazer ajustes, ampliar, antecipar situações a depender dos saberes que a minha classe tem. Vamos à atividade. O que vamos aprender? Resolver problemas matemáticos. Eliane tem 4 figuras de natação e Cecília tem 6 figurinhas de judô. Quantas figurinhas dessas modalidades esportivas elas possuem? Tem o desenho. O desenho é para ajudar. Então, num primeiro momento, eu posso antecipar levando materiais manipuláveis e propondo situações, problemas a partir daqueles materiais manipuláveis. Depois, eu posso ir para a atividade escrita. 4 figurinhas de natação, 6 figuras de judô, formando 10 figuras. Num primeiro momento, precisa ser coletivo? Num primeiro momento, pode ser oral? Pode ser oral. As crianças dão conta de registrar em duplas, em grupos? Ótimo. Não dão conta? Vamos para o coletivo, vamos buscar apoio do quadro numérico que está construído, ou aquele que vocês colocaram na lousa, né, na parede, como forma de apoio para a escrita numérica. Ou seja, a gente tem várias possibilidades. Outra possibilidade, fazer a ilustração na lousa e incentivar os estudantes a fazer as contagens. Enquanto você circula pela sala, você observa como que um grupo ou uma dupla fez a contagem. Leva esses estudantes para socializar com os demais colegas. Com certeza, será observado diferentes formas de contagem. Os estudantes, eles não sabem sobre os campos conceituais. O professor precisa saber e ter clareza disso e da importância disso por trás de cada elaboração de atividade, pois possibilita diferentes reflexões e raciocínios por parte dos estudantes. A situação 2. Neste caso, 7 figuras de basquete e 3 figuras de vôlei, formando 10 figuras dessas modalidades. A situação apresentada está na categoria de composição, lembrando, onde se tem as partes, figurinhas de Cecília e figurinhas de Eliane, e se deseja descobrir o todo. Cecília tem 7 figurinhas de basquetebol e Eliane 3 figurinhas de voleibol. Quantas figurinhas elas têm dessas modalidades? É possível pensar nos mesmos procedimentos da situação 1, divididos em agrupamentos, socializar as diferentes formas de contagem. As crianças dão conta de registrar numericamente, precisa do apoio do quadro, como é que essa atividade vai ser sistematizada. Mais uma atividade que é a aula 9, do Aprender Sempre. Na aula 9, o foco está na construção dos fatos básicos da adição e da subtração. Nela, os estudantes pensarão nos cálculos que produzem soma 10. Para isso,
Eles terão que compor situações em que conhecem um dos números e precisarão descobrir qual outro número que, compondo com esta parte, resulte em 10. Ou seja, são situações que terão que compor a parte faltante, já que o resultado não será alterado. Ou seja, será sempre 10. Vamos à atividade. Eliane gosta de organizar seu material escolar, seus brinquedos e as figuras do álbum que está colecionando. Eliane vai organizar as figurinhas e em cada grupo ela quer que sejam colocadas 10 figurinhas. Desenhe as figurinhas para completar 10 em cada caso. Então, a criança tem 5 figurinhas, ela vai desenhar mais 5. Ela tem 6 figurinhas, ela vai desenhar outras 4 figurinhas. A atividade apresenta uma situação-problema do campo aditivo. Contudo, diferente da situação anterior, em que se sabia as duas partes e buscava-se o todo, neste caso tem-se uma parte e o todo, devendo-se buscar a parte faltante. O todo, 10. No item a parte que eu tenho são 5, a parte faltante, outros 5. No item B, o todo 10, a parte que eu tenho 6 e a parte faltante 4. É importante pensar em situações coletivas, eu afirmo novamente, a depender dos saberes dos estudantes, e depois pensar em como essa atividade será sistematizada. Observa-se que há uma relação estreita com a construção dos fatos básicos, cuja base é 10, mas sem sistematizar esses saberes. Contudo, vocês não podem perder de vista, pois são aproximações deste objeto de conhecimento extremamente importantes. A criança vai construindo conhecimento por aproximações sucessivas junto ao objeto. E vamos para o nosso quarto momento. Neste quarto momento, daremos sugestões de atividades que podem ser desenvolvidas no desdobramento da TPC na escola com os seus pares. São algumas sugestões que vocês podem ampliar, que vocês podem, a partir da realidade de vocês, pensar em outras tantas. Uma primeira situação. No estudo e aprofundamento da sequência didática 3, é importante mapear quais são as unidades temáticas que estão propostas, análise das habilidades apresentadas e com os conhecimentos que você já possui sobre a sua turma, né? Estamos agora diante de avaliações que já ocorreram, de resultados que vocês já organizaram, vocês já têm um mapeamento dos saberes dos estudantes. E a partir disso, vocês vão pensar em que é que essa sequência didática pode contribuir e o que é que eu posso ampliar, tendo por base também as reflexões da formação de hoje sobre os campos conceituais, sobre as ideias desses campos conceituais, no tocante à estrutura aditiva, pensando também na mudança da incógnita. Mas eles são pequenininhos, mas a gente tem que confiar, a gente tem que acreditar no nosso estudante. E também temos alguns suportes teóricos que deixamos sempre no final dos slides, para que possa ajudar vocês a ampliarem os conhecimentos, a esclarecer as dúvidas, a aprofundar o que vocês estão precisando sobre o tema. A segunda situação, né, a segunda sugestão na análise das aulas, retomar aquelas que tratam da resolução de problemas do campo aditivo e como discutimos nesse encontro, como se dá a mudança de incógnita. Seria interessante que vocês ampliassem estas aulas, propondo novas situações aos estudantes que levem em conta justamente esta mudança de incógnita. Você pode elaborar várias situações, problemas e ir apresentando no decorrer das semanas seguintes para potencializar o pensamento matemático. A gente pôde observar, a partir do que trouxemos, 2 atividades, mas vocês podem ampliar esse repertório.
Uma outra orientação para que vocês possam acompanhar esse trabalho de mapeamento dos conhecimentos dos estudantes quanto ao campo aditivo. Organizem um pequeno quadro explicitando as situações problema e marcando com um X, por exemplo, quais eles acertaram e colocando observações nas dúvidas mais frequentes. Se eu tiver um mapeamento das dúvidas, eu vou planejar situações de aprendizagem para esclarecer essas dúvidas. Se elas estão relacionadas com a mudança de incógnita, em que situação eles têm mais dificuldade, ou se tão somente foi um equívoco em relação aos procedimentos de cálculo, que não estamos dizendo algoritmo. Esta é uma sugestão e que pode ser ampliada para todas as categorias de problemas e também com outras informações que você e seu grupo de professores considerarem relevantes e que facilitem o acompanhamento dos estudantes da turma. Mas é preciso que vocês tenham esse mapeamento, que vocês tenham uma planilha para saber o que os seus alunos sabem a respeito de cada objeto de conhecimento. Só assim as situações de aprendizagem serão boas situações de aprendizagem de fato. Assim, o processo ensino gerará aprendizagem. Sistematizando, então, a nossa formação de hoje, é sempre importante a gente sistematizar, seja numa aula, seja no encontro de formação. O que vimos hoje? A retomada do roteiro formativo pensado para o primeiro bimestre, aprofundamento sobre o campo aditivo, não só para as estruturas aditivas em suas categorias, mas pensando na mudança do lugar da incógnita, qual o diferencial disso numa situação problema. Analisamos as aulas 6 e 9 e sua relação com o pensamento aritmético, operações do campo aditivo e a mudança do lugar da incógnita. E fizemos algumas sugestões para o desdobramento do trabalho na escola após a formação. Essas são as referências que eu tinha dito para vocês, que vai ajudar no aprofundamento dos conhecimentos e no que foi utilizado. Bom, eu gostaria muito de agradecer esse momento, espero que esse percurso formativo tenha de fato contribuído com o aprendizado de vocês, a interação de vocês, a participação de vocês nesse momento, faz com que o conhecimento seja não só ampliado individualmente, mas coletivamente, porque todos nós somos responsáveis pelo aprendizado um do outro. E que, a partir disso, vocês tenham bons estudos e até a próxima. Tudo de bom para vocês. Abraços.